porquê disso. Você sabe que ele é um gene, ele é um grupo, né? É um gene, na verdade, extremamente longo, ele tem um monte de base, ele é muito comprido. Tá? E por isso ele pode sofrer mutação em várias partes dessa estrutura. E aí algumas partes dela induzem um processo de mutação, um processo de inativação completa desse gene. Você tem então um risco bem elevado de desenvolvimento de carcinoma. E outras não. Outras você tem, em outros processos, você vai ter simplesmente uma alteração proliferativa, por exemplo. Esse tumor prolifera, a lesão prolifera, mas não foi uma mutação suficiente para gerar um câncer, exatamente. Então, o processo de proliferação, por exemplo, de adenoma, tá? De um tumor benigno. Mas ele é o mais importante, com toda certeza. Além disso, a gente tem o P53 e o PTEN. Tudo já é supressor relacionado ao processo de carcinogênese mamária, tá? Uma coisa que chama a atenção aqui, que é muito importante, é a amplificação do gene do HER2. Esse HER2, ele é um receptor, né? Ele é um receptor que a célula tem de fator de crescimento epidermal ou epidérmico. Então é um receptor para fator de crescimento de células epiteliais. As células mamárias, como qualquer célula epitelial, elas têm esse receptor no citoplasma. Então elas são responsivas ao fator de crescimento epidermal ou epidérmico. Tá? Elas respondem. Houve produção desse fator de crescimento, a célula recebe isso. Se há liberação para que aquilo aconteça, ela começa a proliferar. Só que isso é controlado. A liberação desse fator vai depender de determinados processos. Precisa haver um estímulo à liberação desse fator de crescimento epidermal. O que ocorre é que, normalmente, quando ocorre mutação aqui, a gente tem uma super expressão desse receptor. Então, exatamente, você vai ter amplificação. Então, ao invés da célula ter, um exemplo grosseiro, tá? Um didático, a célula ter 3 receptores desses no citoplasma, ela vai ter 30. Então, ela prolifera, estimula a proliferação, e normalmente, isso, a ligação, né, com o receptor HER2 faz essa célula sintetizar. Então, ocorre a síntese de material genético quando há o estímulo. E aí, se eu tenho mais receptor, ela é muito mais sensível à liberação do fator de crescimento. Logo, ela prolifera com intensidade e velocidade muito maior. Tá? Isso também acontece. É um fator notório, a gente já vai entender um pouquinho da importância do HER2. Tá? Então, é um receptor de fator de crescimento epidermal que será amplificado no caso de processo mutacional no desenvolvimento do câncer de mama. E depois também a gente tem uma alteração, mutação do gene PTEN, que faz inibição dessa via. Essa via é uma via responsável, muitas vezes, por fazer crescimento, induzir crescimento celular, induzir proliferação. E às vezes também está relacionado ao processo de maturação, ou não, tá? Vai depender. E aí, o que ocorre na verdade é que o PTEN, ele controla essa via proliferativa. E aí, quando você tem inibição do PTEN, mutação e vitória dele, você não tem mais controle dessa via. E a célula entra então em ciclo celular constante, principalmente produzindo fator de crescimento. E aí eu tenho amplificação do HER2, tenho mutação que impede o controle do processo proliferativo e ainda induz a produção, a síntese de fator de crescimento. Ou seja, além dela proliferar por si só, ela ainda induz outra via proliferativa através da ligação com o HER2. Bem? Elas são independentes, mas se associam. Assim, né? Na patogênese dessa neoplasia, a gente tem 3 processos conhecidos. Tá? 3 processos conhecidos. E aí, vamos lá. A célula mamária, ela é uma célula que responde a estrógeno. Bem? Não responde a estrógeno, responde a normalidade. Então, essa célula tem, no citoplasma dela, receptores de estrógeno. Senão, ela não responde. Ela responde a progesterona. Então, ela tem no citoplasma dela receptores de progesterona. Certo? É normal, é melhor que uma célula de
de um câncer da mama tenha receptor de estrógeno e progesterona, que ela não tenha receptor de estrógeno e progesterona? O que é melhor? Que ela tem ou que não tem? Ela tem. E ela tem receptor. Por quê? Porque se é normal uma célula da mama ter receptor, quanto mais próximo do normal, melhor. Mas não é só esse o motivo para que ela não tem. Tá? A gente já vai ver o porquê. Mas é importante que ela tenha receptor de estrógeno. Ela teve mesmo. Célula mamária, né? Tá? Isso, célula mamária. Então existem alguns caminhos distintos, 3 caminhos conhecidos para o desenvolvimento do câncer, do mecanismo de carcinogênese. Um deles, que é esse caminho que vai a via BRCA2, a gente vai ter no final um tumor que vai ter receptores de estrógeno positivos, ou seja, ele apresenta receptores de estrógeno na superfície dele. Tá? Apresenta receptor de estrógeno. Então, não é uma neoplasia assim tão grave. Essa do BRCA1, por exemplo, ela é mais grave. Por quê? Porque a via dela, de desenvolvimento carcinogênico, gera no final uma neoplasia que tem receptor de estrógeno negativo. Ou seja, não tem receptor de estrógeno. Tudo bem? Logo, os tumores que são originados a partir do BRCA2 tendem a ser mais graves que o receptor que os que são originados a partir do BRCA1. Por conta desse receptor. Hã? Calma aí, vocês vão entender. Calma aí, vocês já vão entender. No próximo slide a gente explica. Essa é muita informação. Tá? A questão é que você vai ter a capacidade de desenvolver, é mais grave, porque você vai ter a capacidade de desenvolver tumores em outros sítios que não só a mama. Tá? Isso torna mais grave. Só que a gente tem que entender do ponto de vista de tratamento também. Isso aqui é definitivo do tratamento. Falou de cima, ele tem. O de baixo ele não. Ah, o de baixo não tem. Ele disse que ele é carcinogênico. Isso. Porque não tem. Só porque não tem receptor de estrógeno. O que é mais grave seria o BRCA, o tumor de mama originado a partir do BRCA, porque ele é estrógeno, receptor de estrógeno negativo. No 1 ainda tem, no 2 ainda tem. E a gente tem também a via da mutação do P53, que pode originar a partir disso, tumores com receptor de estrógeno negativo ou tumores com receptor de estrógeno positivo, vai depender do que isso originou depois, tá? Tudo bem? Então a diferença vai ser basicamente essa. Quando a gente quer saber se o tumor ele responde ou não ao Tá escuro aí? a gente precisa fazer imunohistoquímica, certo? Tem Lembra uma da luminária. imunohistoquímica? Como é que acontece aqui? Como é que faz a imunohistoquímica? Então, vamos lá. Eu quero verificar, por exemplo, se uma proteína X lá, essa proteína é super importante. Porque ela me diz que um tumor, por exemplo, se ele apresenta essa proteína, ele responde bem a determinado quimioterápico. Hoje a gente consegue fazer isso. Tá? Quando ele não apresenta essa proteína, ele não responde bem a Que proteína? Então, antes de eu submeter a paciente a esse tratamento, eu vou testar o tumor. A gente fez biópsia para saber se era maligno ou benigno, certo? Fiz cirurgia, removeu. Esse mesmo material que a gente usou para a biópsia, a gente vai reavaliar agora fazendo a imunohistoquímica. Então, eu pego a proteína que eu quero testar, a gente inocula ela em camundongo ou em cabra, normalmente se usa mais cabra, tá? A gente inocula ela numa cabra, a proteína isolada. E aí essa cabra vai produzir anticorpos contra essa proteína. A gente vai lá, remove o sangue da cabra, desfora, isola a proteína através de um processo super sofisticado. E aí eu tenho um anticorpo contra a proteína que eu quero, em específico. Ela só vai se ligar com a proteína. Porque a padronização é a cabra e você vai ter um menor nível de ligação interespecífica. Então por isso escolhe a cabra. O camundongo se usa também, mas ele dá mais reação interespecífica. Aqui não é tão específica assim.
O que acontece? Às vezes, o anticorpo ele pode se ligar a proteínas que têm estrutura parecida com aquela que eu estou testando. Então, testaram vários animais e viram que a cabra que faz menos isso. E aí, começaram a usar a cabra como padrão para a produção dessas proteínas. Mas se usa camundongo, se usa rato também. Tá? Aí foi isso que eles fizeram aqui, ó. Então, eu pego a proteína que forma o receptor de estrógeno, aplico lá no animal, em grande quantidade, em alta concentração, eu vou ter uma reação tumoral contra essa proteína, não é um pouco estranho. Tem uma reação contra ela. Depois a gente tira o sangue, desfora, isola a proteína em específico, purifica essa proteína através de algum método X lá, e aí eu tenho essa proteína isolada. Eu vou lá no tumor, o tumor já foi removido da paciente, tá? Então, faço uma lâmina histológica e aí pingo umas gotas desse purificado aí, um pouco em cima. Se o tumor tiver o receptor de estrógeno, o meu anticorpo, anti-receptor de estrógeno, se liga. Tudo bem? Tudo bem? E aí, exatamente, forma um imuno complexo. Só que vai acontecer, na outra extremidade desse anticorpo, ele tem um cromófilo, que é um negocinho marrom. Tá? E aí eu coloco aqui, deixo um tempo em repouso, isso aqui na geladeira, depois eu vou lá e lavo. As proteínas que não estão aderidas, os anticorpos que não estão aderidos, eles saem na lavagem. Os que estão aderidos não vão sair. É uma ligação muito forte do antígeno com o anticorpo. Então o que a gente observa é o seguinte: onde há a presença da estrutura que eu estou testando, nesse caso do receptor de estrógeno, eu tenho uma marcação marrom na célula. E onde não tem, eu não tenho marcação nenhuma, fica tudo clarinho, sem marcação amarronzada. Ok? E assim a gente testa. E aí qual a importância disso? A gente faz a remoção do tumor da mão e aí a gente vai testar esses receptores. São vários os painéis eletroquímicos. Mas um dos mais básicos que tem é a gente verificar qual é o padrão de resposta desse tumor aos hormônios sexuais. E aí, por conta disso, na mama se estabeleceu que existem 4 tipos diferentes. 4 tipos diferentes. O primeiro deles é o luminal A e B. Luminal A e B. Esse vai ser o nome do tumor. Testo ele para receptor de estrógeno, ele é positivo, ou seja, a célula tumoral do tipo luminal vai apresentar receptor de estrógeno. Receptor de progesterona apresenta também. E o HER2 não apresenta. Não apresenta. O segundo tipo é o luminal HER2, que você vai ter positivo para receptor de estrógeno, positivo para receptor de progesterona, positivo para o HER2. O terceiro é o HER2 positivo, negativo estrógeno, negativo progesterona, positivo para o HER2. E o último é chamado também de triplo negativo, que é um dos tumores, das apresentações moleculares de tumores mais graves que existe. Negativo, negativo, negativo. Tá? Qual a importância da gente fazer essa testagem nessa paciente? Pode ser diagnóstico também. Tratamento. Vamos lá, essa paciente aqui, ó. Essa paciente aqui. A gente vai fazer tratamento por algumas vias diferentes. A gente vai fazer imunoterapia, a gente vai fazer terapia hormonal nessa paciente, a gente vai fazer quimioterapia padrão. Quimioterapia padrão são os quimioterápicos convencionais. E vão lá, matam a célula e acabou. Mas eles são pouco específicos para as células tumorais. Então a gente lembra que isso aqui é um epitélio glandular, não é epitélio glandular? Vamos fazer tratamento nessa paciente com quimioterapia convencional. O que é que vai acontecer? Ele vai matar a célula tumoral, mas vai matar a célula de folículo piloso, vai matar a célula de epitélio intestinal, vai matar a célula de epitélio cutâneo, vai matar a célula de epitélio
tudo que é epitélio que essa mulher tiver e que estiver sofrendo mitose, vai morrer. Por isso que ela tem queda de cabelo, por isso que ela tem diarreia constante, por isso que ela tem síndrome absortiva, por isso que ela tem enjoo, por isso que ela tem vômito, tem má digestão, porque o epitélio foveolar também vai diminuir de tamanho. Tudo isso. Tem toda o efeito colateral da quimioterapia. Tá? Que a gente vê o tempo todo. Mulher sem nenhum pelo, por conta disso. É epitélio do mesmo gênero que folículo piloso. Então vai vir em todo mundo. Tá? Só que a gente tem essa terapia, que é uma terapia mais agressiva. Outra coisa, essa terapia aí, uma terapia convencional, ela sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim. Então tem que fazer semanalmente exame de sangue nessa paciente para ver como está a enzima hepática, como está a enzima renal, como está, muitas vezes, dependendo da droga que você utiliza, como está o hemograma dessa paciente, que leva a diminuição também de células da medula óssea, porque age, em sua maioria, em células que estão em ciclo celular, onde a gente tem um monte de células em ciclo celular, medula óssea. Por ele ser destinado à célula epitelial, ele vai agir menos lá na medula óssea, tá? Mas ele age, interfere de certa forma lá sim. Diferente de um tumor de linfoma ou de uma leucemia. É específico agora para isso. É por isso que faz tratamento para linfoma e leucemia, tem queda de cabelo, mas não é da mesma forma de um câncer de mama, de um câncer de intestino, por exemplo. Tá? Então, seria interessante que esses pacientes a gente pudesse tratar por outras, tivesse outras formas de tratamento, menos agressivas e responsivas. Uma das formas de tratamento é bloquear o hormônio nessa paciente. Às vezes, isso é tão importante que às vezes opta-se por fazer a ovarectomia. Tira os ovários da paciente, faz o bloqueio de estrógeno. Tá? Estrógeno. Isso mesmo. Só que beleza, a paciente está aqui, vou fazer isso. Chegou a paciente, tem um tumor de mama, vamos bloquear estrógeno. O estrógeno está estimulando. Quando eu bloqueio estrógeno, o que é que vai acontecer? Ao invés de eu ter uma velocidade 100 no processo proliferativo, quando eu bloqueio o estrógeno, a velocidade cai para 50. Então eu ganho tempo com essa paciente. Vai proliferar no mesmo ritmo. Então já ganhamos tempo. Agora eu entro então com a quimioterapia junto. Porque o que restou ali e que continua proliferando um pouco, porque não é responsivo só ao estrógeno, tem outros fatores que induzem o processo proliferativo. Ela é uma célula autônoma, né? A quimioterapia resolve, mas essa quimioterapia ela pode ser mais branda. Ela não vai precisar ser uma quimioterapia tão agressiva. Eu já estou utilizando um outro protocolo de tratamento dessa paciente. Então, associo protocolos. E aí, a gente vai fazer esse bloqueio de estrógeno e essa ovarectomia lá, nem sempre se faz, tá? Tem algumas indicações. Nessa paciente aqui. Resolvi o quê para ela? Estou dando medicação a paciente, talvez fiz a remoção do ovário tirar a mama, não? Estou tentando fazer que tirar a mama, não? Não tem que retirar a mama. Mas o tumor que ela tem, não tem receptor de estrógeno. Mas ele prolifera muito rápido, porque, por exemplo, ele tem outros receptores para outros fatores de crescimento. E ele tem a autonomia dele para proliferar. Mas não depende de estrógeno de jeito nenhum, então faz ter como ter. Então a gente precisa testar para saber exatamente onde deve fazer isso e onde não deve. Outra coisa aí, para mim, que não tem receptor de estrógeno ainda é o mais perigoso. Mas é isso mesmo, quem não tem receptor de estrógeno é o mais perigoso. A gente perguntou, quem é melhor? O que tem receptor ou o que não tem? Vocês falaram que tem. Não, tá. Tá, o pior é o VS1. Ah, sim. Então, por conta disso, o tratamento dessa paciente vai ser menos efetivo. Eu vou ter que utilizar drogas, uma quantidade maior de drogas, vou ter que associar mais drogas e o protocolo quimioterápico vai ser muito mais agressivo. Porque eu não tenho outras vias de tratamento para ela. Só tenho essa. Tá? Então, é pior. Então, a mutação BRCA2 ela passa a ser pior, porque a chance de tratamento diminui. Porque também isso está relacionado diretamente à diferenciação. O normal é que a célula tenha receptor de estrógeno e progesterona. Ela é uma célula mamária, ela tem que responder a estímulo hormonal. Se ela não responde mais, é porque a diferenciação já diminuiu até ela perder isso. Então, nessa paciente aqui, ó,
nessa paciente aqui, o que é que a gente consegue fazer? Bloqueia o hormônio e faz bloqueio do receptor do fator de crescimento epidermal. Como? Pega uma substância que se liga a esse receptor de forma contínua e fica bloqueando ele. Ela não faz estímulo, a ligação não vai fazer estímulo, simplesmente impede que o fator de crescimento venha se ligue e mande a célula proliferar. Com isso, eu vou diminuir muito a capacidade de proliferação e eu aumento só com isso a sobrevida dessa paciente. Porque quanto mais rápido a célula prolifera, maior a chance de a gente ter metástases e maior a chance de a gente ter invasão. Você pegou aquele bloqueio? O último eu peguei. Você bloqueia o epidermal lá, o epitélio epidermal. Não mostra mais agressividade. Que é o fator de crescimento, aquele de baixo lá, o segundo, luminal HER2, o último. Bloqueia o fator de crescimento epidermal para proliferar, porque tá proliferando lá. Agora os dois de cima ele falou que bloqueia quem? O estrógeno? Porque tem receptor de estrógeno lá. Dá hormônio, ele falou. Mas pra quê? Falou que dá hormônio? Ou bloqueia hormônio? Nesse caso aqui, Não pergunta. ele responde a uma estrógeno. E na prova vai cair essa tabela, tá? Adipelipt. Posso colocar fator de crescimento epidermal? Gente, eu odeio diferenciação. Não tem Olha lá, ninguém pegou. Não tem. Gerou confusão. Aqui no luminar. Professor, sabe essa chimeira específica? Ah, não, é o que tem, pode ser qualquer um desses, ó. Mas normalmente sim, normalmente ele faz o triplo negativo, isso mesmo. Mas pode ser qualquer um desses dois, só que normalmente ele faz o triplo negativo. Por isso que ele é tão agressivo. Professor, nesse luminal R2 ali, no receptor de estrógeno, o que você falou? Bloqueia ou dá o hormônio? Isso, eu faço bloqueio da produção de estrógeno, por exemplo, Tá. bloqueio. E eu bloqueio também o receptor Epidermal. de fator de crescimento Tá bom. na célula. Tá. E aí esse receptor não é ativado, prolifera, estimula né? a célula proliferar. Tá bom. Então aqui, ó, eu tenho mais vias de tratamento para essa paciente. Ah, Ou seja, eu tenho Melhor, uma quantidade maior de opções de tratamento que eu consigo diminuir, nesse caso aqui, ó, com certeza, quimioterapia para ela. E a resposta vai ser muito boa ao tratamento. Pegou? Você bloqueia a produção. Ao passo que aqui eu não tenho as opções É. não quimioterápicas. Você tem mais chances de tratamento pra Só ela. vai Vai ouvir capaz de ficar bem assim. Se você colocar químio junto. Isso. Então ele Ela é um responde menos bem. diferenciado. Porque você aproveita e já mata aqueles poucos que conseguiram proliferar. O fator de crescimento epidermal. Epidermal embaixo. I know everything. Porque eles não respondem só é estrógeno, responde a outras substâncias também, só que menos. Então você vai bloquear Então, o ó, receptor, é isso vai aqui, as cair indicações o fator de terapêuticas crescimento por disso. ó. 50%, Na verdade, eu não, e as não poucas se que preocupe estão com proliferando, você mete a química e vai Ele terminar de falou matar. isso. Eu não preciso de estrógeno e prolactina para fazer a proliferação. Eu bloqueio os dois de cima e embaixo. Luminal A, Não foi? por exemplo. Pegou. O luminal A, ele vai responder a terapia, o luminal B também, tá? Ele vai responder a terapia por inibição farmacológica de receptor de estrógeno, amoxicilina, por exemplo, ou diminuindo a produção endógena do estrógeno também, com bloqueadores da aromatase, anastrozol. Aí tem alguns casos que não funciona tão bem a anastrozol, mas como ela tem receptor positivo macular, é uma mulher mais velha que não vai mais se reproduzir, então faz a remoção do ovário, tá? Faz a alfarectomia lá. Bom prognóstico e é o mais comum. Então ele tem bom prognóstico exatamente porque a gente consegue fazer isso. O luminal B, ele apresenta alta taxa de proliferação celular, é maior que 15% do número de células naquele momento proliferando, e ambos são negativos. Uma endometriose pode gerar A uma característica do neoplasia? luminal é essa, do A contra do B. A diferença é que o B ele tem taxa proliferativa mais elevada. É igual. O Anderson quer que eu morra. Não sei porque ele quer tanto que eu morra.
Será que uma endometriose pode gerar uma O neoplasia? luminal REP2, Não, acho que não tem um fator. ele é positivo para receptor de estrógeno, receptor de progesterona, Ela e é pode ir para positivo outras também regiões, pro receptor. causa um problema. para Pulmão, amplificação do pode intestino, tá? intestino, Então, o que mas vai isso pode acontecer? operar Responde a retirando. terapia Não é por câncer. inibição hormonal Pode ter passado neoplasia estrógeno. feminina também. e bloqueio do receptor Ele tem tecido para fator de crescimento epidérmico. endométrio, né? Fora. Aham. O trastuzumab que faz isso. Tem algumas drogas dessas que não se utilizam mais tanto, claro, tem outras mais recentes. HER2 positivo. HER2 positivo, como é o padrão hormonal dele? Lembra? O padrão hormonal é negativo. Como assim? Tá? Só tem HER2. Então adianta fazer nessa paciente bloqueio hormonal? Não. Vou fazer bloqueio simplesmente de receptor de fator de crescimento. E o basal símile, que é o triplo negativo, ele não vai responder bem nem a terapia de estrógeno, nem o HER2. Não responde bem nenhum dos dois. Tá? Restam apenas as opções de tratamento convencionais. O prognóstico vai ser reservado. Então eu posso ter diferentes tipos de tumores. Eu posso ter um tumor que se organiza como um tumor lobular, um invasor, um tumor ductal invasor, e eles têm nome histológico diferente, porque o arranjo histológico é diferente, mas o padrão de marcação imunistoquímica pode ser o mesmo. Tudo bem? Foi realizada imunistoquímica no tecido, oriundo da biópsia de mama, realizada com o intuito de planejar a melhor estratégia de tratamento. Discuta a afirmação correta. HER2 positivo. Receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, HER2 negativo. Vamos tratar como esse paciente? Ele é um tipo luminal, tudo bem? Pelo padrão de marcação, ele é tipo luminal. A ou B. Se trata de um carcinoma tipo luminal A, o tratamento com bloqueio hormonal poderá ser empregado. Sim, pode empregar. Se trata de um carcinoma tipo HER2 positivo, o tratamento com anticorpo monoclonal será efetivo. HER2 positivo? Não, não é positivo, é negativo. Então não adianta fazer tratamento com bloqueio do HER2. Se trata de um carcinoma tipo luminal HER2, o tratamento com bloqueio hormonal e anticorpo monoclonal será efetivo. E D, se trata de um carcinoma tipo basal símile, triplo negativo, o tratamento consistirá em cirurgia, radioterapia e quimioterapia citotóxica, quimioterapia convencional. Tá? Também não. Ele não é que ele apresenta positividade para receptor de estrógeno, receptor de progesterona. Ok? Tudo certo com isso aqui, né? Isso aqui cai na prova certeza. É o A? Tem 3 A questões. resposta é A? Mais uma tem. Essa daí não é. Coloque mais. Ó, cerca de 10% dos Foi cânceres de falando, mama estão assim. relacionados com mutações hereditárias específicas. Não é o D, isso eu já sei. As mulheres que carregam gene de suscetibilidade ao câncer de mama são propensas a câncer bilateral. A mulher que tem alteração do gene BRCA, ela tem uma maior propensão a ter câncer de mama bilateral. Tá? Tem outras formas familiares de câncer, por exemplo, câncer ovariano, câncer de ovário, fazer testículo do homem. Ter história familiar positiva, múltiplos parentes de primeiro grau afetados antes da menopausa. Então, essas pessoas aqui que têm mutação de BRCA, tanto o homem quanto a mulher, costumam ter esses tumores, tumor de mama, de forma precoce, às vezes com 20 e poucos anos. São tumores que costumam ser mais agressivos. Então, o prognóstico deles normalmente não é tão bom assim. Por isso, tem que fazer teste caso haja ocorrência desses tumores na família, com certa frequência, para verificar se você tem. E a partir daí, então, fazer acompanhamento, tanto o homem quanto a mulher, tá? Essa é uma das condições que faz com que o homem desenvolva câncer de mama também. Das poucas condições que faz com que isso aconteça. Os genes associados são inicialmente BRCA, 1 e 2, né?
ou um ou dois, mas isso leva também a outras mutações. Como ele é um fator de correção do material genético, principalmente DNA de células mamárias e outras células epiteliais, normalmente quando há falha nele, ele predispõe à ocorrência de outras mutações. Então vai predispor outras mutações que vão levar ao desenvolvimento da carcinogênese. Influência hormonal. O excesso do estrógeno endógeno, principalmente sem oposição pela progesterona. A progesterona ela vai possuir uma característica menos marcante, mas sim importante, relacionada à maturação, né? Estimula de certa forma a maturação. Como a gente falou, possui um valor significativo na patogênese dos carcinomas mamários esporádicos. Condições associadas ao hiperestrogenismo. Longa duração da vida reprodutiva. Não é que essa mulher passou muito tempo grávida, não. Ao contrário disso. Longa duração da vida reprodutiva é da possibilidade dela engravidar. Então, foi uma mulher que entrou na menopausa de forma muito tardia. Depois, sei lá, com 70 anos, só que ela foi entrar na menopausa. Então, ela foi exposta ao estrógeno endógeno por um período de tempo maior. A nulliparidade, que a gente já discutiu, idade avançada no nascimento do primeiro filho, tumores ovarianos funcionais, tecoma, tumor de célula granulosa, que porventura podem vir a ser tumores produtivos, produzir hormônios sexuais, produzir estrógeno. E aí você tem um over, uma concentração desse estrógeno circulante, ainda que sendo endógeno, tá? A patogênese, ó. O estrógeno ele estimula a produção de fatores de crescimento. Então, fator de crescimento transformador, fator de crescimento derivado de plaqueta, fator de crescimento de fibroblasto e outros. Tá? E que podem promover o desenvolvimento do tumor. Então, na verdade, ele estimula a célula a produzir fator de crescimento para que haja um processo de proliferação, que é necessário, na verdade, né? De forma fisiológica é bem necessário. Classificação morfológica desses tumores de mama. A gente vai dividir esses grupos aí. Primeiro, os carcinomas não invasores. Tá? Não invasores. Por isso são chamados também de tumores carcinomas in situ. Lembram do que é in situ? Não há ruptura da membrana basal, ele respeita a membrana basal aqui dela. Está restrito à estrutura ductal e à estrutura lobular, ele não pode sair. Logo, são tumores pouco agressivos. É uma neoplasia maligna, é um carcinoma, mas por ser in situ ele é pouco agressivo. Chance de metástase? Nenhuma. Aqui dentro não tem vascularização. A vascularização está aqui fora. Então a célula precisa sair daqui para fazer metástase. Logo, a gravidade é baixa. Quase não tem gravidade. Tá? E a gente tem também os carcinomas invasores. Aqui sim é problema. O carcinoma invasor é sempre problema. A gente tem o tipo não especial. São vários tipos histológicos, depende da organização histológica, tá? Dele. E a gente tem o tipo lobular invasor também, que é um tumor grave também, relativamente comum. Os mais comuns, na verdade, são não especial, porque eles congregam um grupo muito grande de tumores. Às vezes é um pouco difícil entender. Por que ele é não especial? Ele é não especial porque ele não mantém padrão lobular. O arranjo dele não vai ser mimetizando o lóbulo. Vai ser formando estruturas outras que nada tem a ver com o óvulo. Então ele é chamado não especial porque normalmente a gente não sabe a origem precisa dele. Como a célula ductal e a célula lobular elas são iguais, eu não tenho manutenção de arranjo, mas eu perdi, então eu não consigo dizer de onde é que veio esse tumor. E aí chama não especial. Tá? Seria isso. Tem alguns outros tipos também, do ponto de vista histológico. Então, você avalia na histologia o tumor, e a depender do arranjo que ele faça, você dá um nome diferente para ele. Mas o mais importante é o fato de ele ser in situ ou ele ser invasor. Isso é o mais importante para nós aqui, pelo menos, tá? Então, ó, carcinoma ductal in situ, por essa sigla, CDIS. Ele é diagnosticado em 5% das mulheres não examinadas, tá? Ou seja, ela não fez nenhum exame e aí vai para a mamografia, 5% delas. E 40% das populações triadas. Faço a triagem, faço o exame rotineiro, o exame de mama rotineiro, né, clínico, e aí a partir daí tem indicação ou não dessa paciente fazer mamografia.
Nesse caso, quando tem indicação, 40% dos diagnósticos de lesão mamária palpável, por exemplo, são carcinoma in situ. Que é bom, carcinoma ductal in situ, que é bom porque é um pouco agressivo. Raramente ele forma massa palpável. Por que raramente ele vai formar massa palpável? Porque ele é in situ e a estrutura ductal dele, ó, ela é pequena. Ela é pequena. Então é insuficiente para isso ser detectada a palpação. A não ser que seja uma mulher que tenha uma estrutura de mama pequena também, com pouca deposição de tecido adiposo, aí é mais fácil de ser percebida a palpação. Tá? E aí o prognóstico ó, é excelente. 97% sobrevive. Esse paciente tem chance de sobreviver após a remoção da lesão. Então, realmente é um tumorzinho legal de se ter. Depois, a gente tem o carcinoma lobular in situ. Mesma coisa, ele é in situ também, só que a região de formação dele é lóbulo, não é mais estrutura de ducto. É um achado incidental, se relaciona muito comumente, ó, aliás, se relaciona mais raramente à calcificação. Né? Quem vai se relacionar mais comumente à calcificação é o ductal. Né? A gente vai já ver, ele tem áreas de calcificação mais comumente. Incidência inalterada em população estriada, aproximadamente 36% dessas mulheres com carcinoma ductal, carcinoma lobular em si, vai desenvolver carcinoma invasador. Então ele é um alerta em relação ao desenvolvimento do carcinoma, porque ele pode evoluir para o carcinoma um carcinoma mais agressivo. Tá? Normalmente ele rompe a estrutura de membrana basal e passa a ser o carcinoma lobular invasor. Aqui ó, é a mamografia. Na mamografia, pessoal, é comum a gente observar na mulher áreas de calcificação, tá? É bem comum isso ser observado. Essa calcificação na mama, ela tem vários motivos, várias causas diferentes. Uma dessas causas é, primeiro, lesão na mama. Então, a mulher tem uma inflamação nessa mama, com necrose, por qualquer motivo. E aí houve morte dessa estrutura de artério mamário, normalmente quando há morte por necrose, e aquele tecido necrótico permanece ali no local, a gente viu que uma das coisas que vai ocorrer é a deposição de cálcio, lembra-se disso? Né? Primeiro eles adentram a mitocôndria e isso muitas vezes é o fator definitivo associado à liberação dos ribossomos para a morte dessa célula. Então tem fluxo de cálcio, tem muito cálcio na célula. Esse cálcio se acumula naquela região, como está vendo muita morte celular, e aí forma-se uma área de mineralização. Tá? Outra forma de haver mineralização nessa mama é que a gente lembra que o leite ele é rico em cálcio. E aí muitas vezes se deposita essa estrutura de cálcio, de sais de cálcio, ela se deposita dentro de ducto, dentro de lóbulo. Tá? Você tem uma estase aqui desse material, ele começa a formar o que a gente chama de cortipsamoma. São aqueles núcleos de mineralização. Um íon se une a outro, começa a formar um pequeno cálculo ali dentro. E a partir daí vão agregando mais partículas de cálcio e ele mineraliza dentro do túbulo, dentro do ducto, dentro do lóbulo. Isso então vai ser detectado pela mamografia. Então todas essas áreas mais clarinhas estão relacionadas a isso. Mas isso pode se relacionar também a tumor. Alguns tumores têm caracteristicamente a presença de áreas de mineralização dentro dela. Então, o mastologista, na verdade, o indivíduo que examina esse exame de imagem, ele tem que verificar o que tem de lesão além da calcificação. Então, calcificação não quer dizer nem que você tem câncer, nem que não tem. Tá? Precisa avaliar o que há além dessa formação. Aí a gente volta lá para aquela história do começo. A mama da mulher jovem ela é rica em colágeno, e aí ela é mais densa. Quando a gente faz exame de mamografia, o raio-x da mama, ele vai apresentar um padrão mais cinza. A mama da mulher mais velha, ela é menos densa. Então vai apresentar um padrão mais escurecido na mamografia. Quando essa célula tumoral começa a proliferar, lembram-se do estroma intralobular?
aquele tecido conjuntivo entre os lóbulos, quando ela prolifera de forma neoplásica, e principalmente neoplásica maligna, ela induz junto a proliferação daquele estroma. Então ela começa a proliferar e junto vai proliferando o tecido conjuntivo. O que é que a gente vai ver então? Áreas mais esbranquiçadas. Pontuais, mais esbranquiçadas. E o fato dessa área esbranquiçada ser mais bem delimitada ou menos delimitada, dá indícios se isso é um tumor onde eu vou suspeitar de algo maligno ou de algo benigno ou de absolutamente nada. Bem? O epitélio mamário, quando ele prolifera, às vezes ele não forma nódulo especificamente, a gente falou isso bem no começo da aula. Então é mais difícil a detecção de estrutura nodular, nem sempre tem nódulo. Por isso, abolir-se o autoexame da mama. Nem sempre vai ter nódulo lá para ser perceptível ao toque. Mas, mesmo não formando nódulo, quando a célula epitelial está proliferando, ela estimula o tecido conjuntivo. A gente chamou isso em outra época de desmoplasia, né? Quando a desmoplasia acontece aqui da mesma forma. Como ele é mais denso, aparece como uma mancha. Então, às vezes eu não vejo nódulo, não tem nódulo isso aqui, mas eu vejo uma área esbranquiçada. Ah, pode ser uma cicatriz, isso aí pode ser uma cicatriz, mas pode ser um tumor também. Então, a partir da característica, o examinador sabe regularidade de borda e tudo mais. Se tende mais para algo maligno, se tende mais para algo benigno. Aí faz o encaminhamento desse paciente, a gente já vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora. Tudo bem? Professor, você falou que quando tem lesão do tecido mamário, aí pode necrose e depósito de cálcio. Mas a lesão inicial é o próprio tumor? Não necessariamente. A lesão inicial pode ser, por exemplo, um trauma, a lesão inicial pode ser uma mastite que essa paciente desenvolveu, e aí foi tratada ou não foi tratada, aí a área vai ser menor dessa mastite. Mas é muito comum mineralização, ou por reação inflamatória, alteração, calcificação distrófica dessa mão, ou pela formação desses corpos de sabão. Nem precisa ter inflamação, mas a cálcio presente no leite se sedimenta, os sais começam, os lomos começam a se juntar, começa a formação de uma estruturazinha de cálculo. Mas esses cálculos por causa dos sais, por causa dos cálcios do leite, de inflamação? Não necessariamente. Não tem uma causa definida. Seria mais ou menos um estase desse leite, permanece ali, e ele vai sedimentando a composição mineral. E aí começa a haver junção e formação dessas estruturas mineralizadas. É muito comum a área mineralizada na mama de mulher mais velha, principalmente, tá? Às vezes a mulher nunca amamentou na vida e tem área de mineralização. Você fala, nossa, mas não vai relacionar essa produção de leite? Tá, porque mesmo sem ela ter amamentado, a célula mamária, ela produz certa quantidade de secreção. Lá, tá? Ah, isso aqui é a calponina. A calponina é um marcador que a gente utiliza normalmente para a célula miopitelial. Então ele vai delimitar a membrana basal. A célula miopitelial ela não fica junto da membrana. Então, para a gente ver se há falha da membrana basal, se já há microinvasão desse tumor, a gente faz ela, tá? A gente percebe isso. Aí, cadeirina é o que? Junção, não é? É responsável por junção celular. Normalmente, uma das primeiras características de um tumor, quando ele está tentando invadir e depois metastizar, é a perda de junção. Não sei se vocês lembram isso lá das vias de metástase, que já deu aula para vocês. Tem que perder junção. Se ela não perde junção, como é que ela sai dali presa ao célula? Ela perde junção. Então isso aqui é um fator preditivo de invasão ou de metástase também. E aí faz-se, olha, cadeirina, o que é que acontece? Aqui é a área tumoral, ó. Não tem nenhuma marcação lá dentro, percebe? Então tudo isso aqui já perdeu a cadeirina. Onde é que tem? Aqui, ó. Isso aqui não é tumor. Isso aqui é ducto sem alteração neoplásica. Por isso que ele está presente fortemente aqui, está ausente aqui. Ele ainda é um carcinoma in situ, mas em breve não vai mais ser. Em breve não vai ser.
Em breve não vai ser. Esses aí são os carcinomas do tipo não especial. Então, entre 70% e 80% dos carcinomas mamários, ó, na mulher, pertencem a esse grupo aqui em específico. Tá? E ele mais comumente forma nódulo palpável, vai formar nodulação. As lesões têm botas irregulares na mamografia, você consegue ver a bota irregular, apresentando graus variados de diferenciação glandular, com marcada reação plasmoflásmica. E tem uma grande quantidade, ó, de tecido conjuntivo entre as células tumorais. Isso ajuda no diagnóstico mamográfico, tá? Resultando em densidade mamográfica, ou seja, dá para se observar ele facilmente na mamografia. Cerca de 66% expressam receptores de estrógeno ou progesterona, cerca de 33% tem superexpressão de HER2. Portanto, normalmente eles são luminais A e B ou luminal HER2. E aí, ó, ele aparece, ó. Esses pontinhos brilhantes são os focos de mineralização, que não necessariamente o tumor vai ter. A área branca, o que é? Indica desmoplasia, deposição, fibrose. Olha a mama dessa mulher, não é uma mama mais escura. É uma mama mais escura. Indica dizer que é uma pessoa mais velha. A área clara favorece a visualização. Então, se vocês observarem, é um tumor todo irregular, ó, todo irregular. E indica que é um tumor mais invasor. E aí, a partir dessa alteração aqui, tumor de bordas irregulares, quem fez a mamografia, lá usou essa mamografia, diz, olha, isso aqui tem um cara de não ser coisa boa, um cara de ser um tumor maligno. Então, vamos fazer agora uma biópsia dessa paciente para confirmar a presença de malignidade ou não. Tá? Faz a biópsia, avalia maligno. Então, agora vai ter que fazer a mastectomia do quadrante. Tem uma área ampla, ó, fibrose. Esse aqui está até muito bem delimitado. Normalmente ele não é muito delimitado, não. Mas como ele mostra mais a área de fibrose, a área da desmoplasia, é mais fácil ser observado. Ó, completamente irregular o pulmão. Veja, tecido adiposo, porque é uma pessoa mais velha. Desmoplasia com célula tumoral epitelial. No meu raio-x, que eu vou ver é essa área aqui mais branca, como a gente viu aqui. Esse aqui é ainda mais grave, ó. Esse é bem mais grave. Esse só tem uma ampla deposição de tecido conjuntivo. Consegue ver os feixes de tecido conjuntivo? Fibroso. E olha a disposição das células malignas aqui, ó. Percebem que ele nem lembra mais o epitélio mamário. Esse aqui, ó, eu acho que tinha um nome. Esse aqui ainda lembra o epitélio mamário, ó. Estruturezinho arredondado de ácido. Tá vendo? Ele ainda guarda isso. Agora o outro, não. As células estão inclusive enfileiradas, ó. E aí eu tenho invasão também no vaso sanguíneo. Vai ter uma área de mineralização aqui, ó, no citológico, assim. Tem invasão, ó. Quantos tipos de não especial eu entendi? Você falou do... Não, são vários tipos. Não especial, a gente não vai tratar ele por nome, não. Vai tratar só por não especial. Ah. Não precisa chamar ele por nome, não. Só pra vocês saberem que ele é não especial, ele é invasor, ele é comum. Professor, característica do invasor é ser as bordas irregulares, Isso. região desmoplástica. Isso, a desmoplasia, que é o tecido conjuntivo. Mas é com fibrose? É a mesma coisa. O correto é chamar desmoplasia. Mas para melhor assimilação de você, a gente chama fibrose. De gordura É, porque ele é mais comum e ele é mais velho. Então sempre a mama tem mais gordura. E aí facilita a observação na mamografia. Aqui ele, ó, as células tumorais entre os feixes desse conjuntivo. Isso aqui, ó, é uma veia bem calibrosa, essa veia. E ó, que tem dentro dela, ó, um êmbolo neoplásico. Tá? Metástase. A célula tumoral já preencheu completamente a veia, bloqueou inclusive o fluxo sanguíneo aqui, tá? Só tem célula tumoral formando um êmbolo neoplásico, tá bom?
Aqui da mesma forma, ó. Isso aqui é um vaso, era um vaso, e a luz dele foi totalmente obstruída, bloqueada por um processo neoplástico infiltrativo. Tá bom? O tipo lobular. O tipo lobular ele é um pouco mais chato. Ele é um pouco mais chato do ponto de vista diagnóstico, mas nem entender ele não. O problema dele é que ele é pouco diagnosticado na mamografia. Ele é um tumor que não tem o costume de formar estrutura nodular tão facilmente observável. Tá? Ele se espalha de forma difusa no tecido. E aí muitas vezes a gente não vê um nódulo bem formado, mas é um maior espessamento de área por conta da fibrose que ele ocasiona. Da fibrose. Tá? Então isso faz com que o profissional, o médico lá, o neurologista, que está analisando essas imagens, ele já tenha conhecimento da existência desse tumor, ele já sabe, ele já tem treinamento para reconhecer o padrão morfológico na mamografia. Então ele tem ideia que essa área de espessamento, essa formação de nódulo, a depender da disposição, sugere a ocorrência de um tumor mais agressivo. Tá? Ele tem um perfil metastático distinto, mais grave também. Ó. Ele costuma metastizar para sistema nervoso central. Metastiza para sistema nervoso central. Qual o problema dele aqui? Qual é? A mama, você tem uma neoplasia super agressiva aqui e basicamente não tem lesão. Você tem essa fumacinha aqui, dizendo que tem desmoplasia. Marcador, E aí? marcador tumoral para câncer de mama? Sangue? Não, certo não. Tem os CAs que você consegue fazer, mas sim, são muito pouco específicos. Poucos mais. Eles são utilizados mais, na verdade, os CAs, eles são utilizados mais para acompanhamento de resposta ao tratamento e para diagnóstico. Tá? Então, ó, irregular, uma área irregular, mas radiopaca. É isso que chama a atenção para o radiologista. Ó, tecido mamário, isso é gordura, né? Tecido mamário, uma área de fibrose. Esse é o problema. Foi pintada margem cirúrgica. Para depois certificar que o tumor foi removido por inteiro. Então, ó, o padrão dele, esse padrão aqui, infiltração linear entre as fibras. Por isso que ele não forma um nódulo vistoso, tão bem observável assim, porque é um padrão bem distribuído dessas células tumorais. Aqui, da mesma forma, a marcação pela aderina, ela vai indicar a estrutura ductal não neoplásica marcada positivamente, e onde a gente tem um tumor, não se marca positivo, porque é um tumor muito metastático. A gente até tem, ó, uma célula marcada aqui, mas o resto, no geral, a marcação é negativa pela aderina. Ou seja, é compatível mesmo com essa infiltração que o tumor está fazendo. Ele quase não tem mais junção, ou não tem mais junção. Só tem diagnóstico quando metastiza, basicamente. Quando o quê? Não tem metástase. Não, pela mamografia, se o cara que tiver o olho bem treinado, né, que não vai vir tempo, ele consegue detectar. E a suspeita para processo neoplásico. É por isso que o BIRADS é importante. Agora, BIRADS, que é a classificação de tumor ou de posse. Na verdade, o BIRADS é um esquema que foi montado, porque como é difícil eu olhar para isso e dizer, olha, isso aqui é um tumor, tá? Eles estabeleceram uma série de características e categorias. Então, vai de 1 a 6 o BIRADS, tá? E aí o que acontece? Ele avalia essas características e ele fala, ó, pelas características que são descritas através de estudo também de morfologia e epidemiológico, ele é BIRADS 3. Então, BIRADS 3 me indica assim, olha, é um tumor possivelmente benigno. E aí, diante desse diagnóstico, tem o que deve ser feito. Então, como ele é possivelmente benigno, ele tem, sei lá, 10% de chance de ser maligno. E aí, nesse caso, a gente vai repetir a mamografia daqui a 6 meses. Ou vai fazer biópsia desse paciente. Então, ele categoriza mediante a probabilidade dessa lesão ser um câncer ou não. É isso.
Aí o BIRAD 6, 100% de chance de ser um tumor maligno. Tem toda a característica, a evidenciação muito clara de ser um tumor maligno. Tá? Isso foi definido por conta da dificuldade de se estabelecer alguns tumores de mama no diagnóstico mamográfico. Tá bom? Então tem as indicações. Aqui as apresentações clínicas dos tumores de mama. Os tumores de mama, eles são com dor numa pequena porcentagem. 5% deles pulsam com dor. E normalmente essa dor aparece em estágios mais avançados da doença. Então você vê frequentemente, não frequentemente, mas eu já vi, por exemplo, a pessoa dizer, nossa, mulher, né? Nossa, tô com uma dor no seio, sei lá, esquerdo. Será que eu tô com câncer de mama? E provavelmente não. Porque uma das características é não ter dor. Na maioria dos tumores de mama, não ter dor, não dói. Tá? Mas ela pode ter dor. Não podemos dizer que isso aqui não dói, isso aqui não dói. Mas esses são casos bem avançados da doença. Quando ela se externaliza dessa forma, é porque a doença já avançou muito, muito mesmo. Então o que a gente tem é contração do mamilo. Olha a diferença de simetria dessas mamas. Tá? Então esses tumores no lobular invasor, a gente falou, ele não forma nódulo, é mais difícil diagnóstico. Mas uma das características dele é essa mama aumenta de volume e perde simetria. É normal a mama feminina não ter simetria. Sempre tem uma que é um pouco maior ou menor que a outra. Normal, normal. Tá? Mas uma coisa é, você conhece seu corpo, sabe inclusive que é a mama que é menor e maior que a outra. E aí, de uma hora para outra, essa alteração começa a se tornar mais visível. Ou a mama que era menor começa a se tornar maior. Então essa perda de simetria tem relação com neoformação. Somente essas que não formam nódulo. E à medida que esse tumor cresce, né, como ele produz muito colágeno ali na desmoplasia, ele vai se aderindo. E aí ele vai causar aderência no mamilo, vai expandindo. Só que ele está segurando o mamilo. Vai crescendo a mama e o mamilo sendo segurado pelo tecido conjuntivo. E aí você tem, ó, a contração mamilar. Tá? É indicativo de tumor também mais agressivo, estágio mais avançado da doença. Nesses casos aí, nenhuma de BRCA2, porque tudo. Nenhum quê? Nenhuma de BRCA2, tá só Não necessariamente o BRCA2 vai fazer nos dois. Ele pode fazer nos dois. Ele pode fazer só em um, inclusive. Se a mulher faz tratamento, isso aqui daqui a pouco aparece no outro. Tá? Não necessariamente aparece nos dois, não. Isso aqui é a pele de laranja, né? Parece muito com a laranja. Isso aqui é por conta de edema que ele causa. Às vezes está relacionado com o carcinoma inflamatório da mama, que é um carcinoma que bloqueia a drenagem linfática subepidérmica. A epiderme aqui, logo abaixo, está cheio de vaso linfático que faz a drenagem dessa linfa, né? Que banha o intestino. Então ele faz a drenagem, só que o que acontece é quando há uma quantidade muito grande de célula metastática dentro desses vasos linfáticos, essa drenagem passa a não mais acontecer. Então o que vai acontecer é o bloqueio, né? A interrupção desse fluxo de linfa pelos êmbolos tumorais. Então isso aqui, ó, a pele da mama, isso aqui é vaso linfático, ó, célula tumoral bloqueando a luz, célula tumoral bloqueando a luz, célula tumoral bloqueando a luz. Então a linfa, que em condição de normalidade sai de dentro do vaso sanguíneo, banha o intestino e depois volta para a circulação sanguínea através do vaso linfático, deixa de retornar. E aí a mama dessa mulher começa a apresentar-se edemaciada. Associado a isso, a gente tem também a produção de COX-2 por essas células tumorais. E aí o que a COX-2 faz? Inflamação. COX-2 induz dor, induz elevação de temperatura, induz atração de células inflamatórias para a região mamária. E é isso que vai acontecer. Por isso esse tumor ganha o nome de carcinoma inflamatório da mama. Não é a inflamação que leva ao tumor, é o tumor que causa a inflamação. Tá? Então ele vai apresentar todos os sinais cardeais da inflamação. Todos, totalmente. Edema, e aí essa pele de laranja é ocasionado por esse edema. Hiperemia, se torna mais quente também. E dói a palpação, a mama como um todo, como se fosse inflamada. É um quadro muito grave de imunidade.
bem grave mesmo, é um dos piores tumores de mama que existe. Eles costumam ser inoperáveis, não se opera esse tumor, faz tratamento quimioterápico com sobrevida baixa. O paciente vive pouco, apresenta isso, tá? Formação de úlcera, também, por quê? Porque o tumor já está infiltrando na epiderme, e aí começa a ulcerar a pele da paciente. Deixa eu ver, tem o melhor considerado, acho que ele Qual deles? no O inflamatório. Não, o inflamatório, os trabalhos, inclusive não são nem recentes, mostram que quando se opera a paciente, a sobrevida dela diminui. Porque você tem uma quantidade muito grande de células dentro do vaso linfático aqui. Quando você está operando, você induz o despregamento dessas células tumorais de dentro do linfático e você solta elas na circulação linfática. Ela vai chegar via ducto torácico lá na circulação sanguínea, de forma maciça. Então chega no pulmão um monte de êmbolo neoplásico. E aí você induz um monte de metástase pulmonar no momento da cirurgia. Então eles induzem mais o tratamento bioterápico de manutenção dessa paciente, para diminuir esse efeito inflamatório, usando anticoaguladores, meloxicam, por exemplo, que inibidor de anticoaguladores é usado aqui, inflamatório convencional, né? Mas é usado não como uma ação quimioterápica, mas para aliviar essa alteração característica de inflamação. Tá? E aqui também, ó, formação tumoral, aumentando a rigidez dessa mama e, com certeza, levando a processo inflamatório. Isso aqui também tem cara de carcinoma inflamatório da mama. Só que com um aspecto um pouco diferente, talvez por conta da evolução. Pode deixar chefe. Esse negócio de rápido, para deixar destacado, é só procurar um médico destacado. Na verdade, eu não vou dizer que hoje em dia isso acontece isso, mas eu imagino que aconteça. Mas lá em Botucatu, na faculdade de medicina, eu vi casos de senhorinha que chegava com necrose muito maior que essa na mama e que tinha procurado o hospital porque estava cheirando mal. E ela não ia procurar atendimento porque ela tinha medo do diagnóstico de câncer. Só que assim, um paciente dessa, pouca coisa pode fazer por ela. Aí tem que ver se opera, se não opera e qual tratamento vai fazer. Mas aí está bem avançado. Essa é uma das doenças da mama também bastante específicas, doença de Paget, ou de Paget. É um carcinoma intraductal em situ. Tá? Ele fica mais em situ. E aí, ele tem uma importância muito grande, esse carcinoma aí, porque normalmente a formação dele é aqui, ó, lá próximo do mamilo. Ele não é mais internalizado, ele é mais superficial. Então, ele forma-se dentro do ducto, normalmente desse ducto lactóforo aqui. Está finalizando, isso aqui é mamilo. E aí, o que ele faz é produzir células tumorais, que são mais agressivas, e essas células, elas infiltram na epiderme do mamilo. E elas dão uma aparência grosseira e inflamada no mamilo, especificamente. Ó, deixa eu pôr esse aspecto, mamilo. Isso pode ser uma mastite. As mastites a gente vai ver lá na aula de mastite, que ela é comum em mulheres que estão na primeira semana de amamentação, principalmente mulheres que são clinícolas. Primeira gestação da mulher, primeira amamentação, as 2 primeiras semanas é só 2 comprimentos. Vai ter inflamação da mama, vai doer, vai ressecar, vai formar fissura, um monte de problema. Tá? Porque não há uma adaptação ao mamilo à criança que está ali sugando, mordendo, apertando aquela mama e tornando aquela estrutura de mamilo o tempo todo umedecido. Então favorece assar o mamilo, então vai formando umas micro assaduras nesse mamilo até que forma fissura. Tá? Pode se parecer com isso aqui, inflamação, que aí entra estafilococcus, induz uma reação inflamatória brutal no mamilo, mas nesse caso aqui a gente tem uma neoplasia mesmo. Existe forte indução dessa neoplasia pelo HPV, é induzido pelo HPV. A maioria das doenças de Paget, elas são induzidas pelo HPV. Mesmo HPV induz o carcinoma colorectal, HPV 16 e 18 principalmente. E aí, como é que o HPV vem parar na mão? Pelo estrógeno? Na boca.
Aquele estrógeno, ele vem pra mama? Hã? Negócio, sexo. HPV na glândula salivar, durante o sexo, você vai fazer carinho na mão com a boca. HPV na glândula. Ele se instala lá, ele adentra pelo ósseo mamário, se instala lá, ele não consegue penetrar muito, por isso a lesão é nessa fase inicial do mamilo. Tá? Ah, isso aqui são as células tumorais, ó, dentro da epiderme, proliferando na epiderme. Isso é um negócio que se descobriu bem recentemente, viu? Eu não sabia que a HPV causava lesão na mão. Sabia que a HPV não faz viremia. Você coloca ele ali na pele, ele fica lá e não consegue adentrar a circulação sanguínea, não. Então não se imaginava que ele chegasse na mão. Tem que ter lesão, né? Tem que ter lesão no epiderme para ele conseguir. Da mesma forma, você tem que ter lesão de alguma forma nesse epitélio. E nesse caso, é epitélio digital. Ele entra pelo ósseo, pelo ducto mamário. Ele entra pelo ducto mamário. Estadiamentos. Já estamos terminando, tá? E aqui o BIRADS. A indicação de BIRADS é da mamografia como um todo, né? A cada 2 anos, fazer mamografia a partir de 50 anos. Alguns indivíduos vão fazer a partir dos 40 anos também, esse tempo pode diminuir. E ela apresenta, ó, alta sensibilidade, baixa especificidade. CAPS. Vamos calcular. Especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo do teste. Seguinte, se ele apresenta alta sensibilidade, baixa especificidade, quer dizer que ele é um exame de triagem. Né? Exame de triagem diagnóstico. Vai dar falso positivo? Um monte de falso positivo. E essa é a função dele, tem que dar falso positivo. Que é exame de triagem. Então é melhor a gente, quando a gente fala de exame de triagem, é melhor a gente pecar por excesso. Então a paciente não tem lesão maligna, mas olha, pode ser que seja maligna. Vem cá, tá? Então a mamografia ela tem essa função mesmo, pegar tudo. A mulher vai colocar, vocês certamente não fizeram mamografia, mas dizem que dói pra caramba isso aí. Mulheres reclamam muito da mamografia, muito mesmo. Entra no mesmo peito. Consegue colocar no mesmo peito. Não tem tamanho de mama que não entra ali. Entra. Nossa, tinha mulher que reclamava disso aqui. Porque dependendo da fase que você vai fazer a mamografia, se for, por exemplo, uma fase pré-menstrual, dói muito. E a mulher não sabe disso e o médico não fala pra ela. Ela vai lá nesse momento. Aí pensa, a mama está super sensível. Você pega ele e aperta, ela fica desse tamanho aqui, ó. E aí leva um tempinho pra fazer. Coloca, leva uns 10 segundos apertado assim, quando o cara vai lá disparar. Não, tá perto. E aí tinha, nossa, a senhora que também reclamava. Eu tinha uma senhora lá que ela falava assim, eu não tinha prazer de mama não, mas não posso fazer prazer de mama. Esse sem arrancar, meu filho. Tá lá, aqui. Mas dói, Em Brasília. Isso aqui é o BIRADS, ó, como eu falei para vocês. Pessoal, a distinção do BIRADS é o seguinte: como a gente não consegue olhar para a mamografia, em muitos casos, e dizer, olha, batata, certeza absoluta que isso é maligno ou que isso é benigno. Não dá para fazer isso pela mamografia. Eles criaram esse esquema aqui através de um estudo. Então, existem características que são consideradas para se estabelecer impressão diagnóstica, tá? E aí o médico, o radiologista, ele conhece essas características, então ele avalia a lesão, essa característica é bem delimitada? É. Tem muita fibrose? Tem. Tem formação de nódulo? Não. Aí ele vai avaliando isso e através dessa análise ele determina se é categoria 0 ou categoria 6. E aí, como eu falei, ó, categoria 4, achado suspeito. Suspeito para quê? Para malignidade. Normalmente, as amostras ou as pacientes que se encontram aqui, ó, na categoria 4, elas têm de 3 a 94% de chance de ter uma neoplasia maligna. Porque é suspeito, pode não ser nada, mas pode ser tudo. Né? Qual é a recomendação nesse caso? Prosseguir com a investigação. Então, quando diz chance de ser maligno, que é suspeito,
Vamos fazer agora a biópsia dessa lesão. Na outra paciente, ó, os achados comparativos indicam uma categoria 3. Ou seja, uma lesão, um achado provavelmente benigno. Tenho quase certeza que é benigno. Eu acho que é benigno. Recomendação: realizar controle precoce. Ao invés de fazer 2 em 2 anos, vamos fazer a cada 6. Daqui a 6 meses você volta, a gente refaz a mamografia. Mas não é ter muito tempo de espera? Ou pode ser, se fosse um tumor maligno, é muito tempo de espera. Mas, sendo um tumor benigno, não, ele vai demorar para ver essa evolução do processo. E aí seria um tumor muito pequeno, com características mais indicativas do processo benigno, certamente ele vai fazer isso. Mandar fazer repetir a mama em 6 meses, em 12 meses, por aí vai, tá? E é assim que funciona. Então ele, através dos estudos, se estabelece o padrão com unidades. E aí, ó, o 6, por exemplo, é um achado investigado previamente com resultado positivo para a malignidade. É uma paciente que já fez biópsia, já se estabeleceu o diagnóstico estomatológico de malignidade. Então, nesse caso, você vai fazer o tratamento dessa paciente, que já se sabe que ela é maligna, 100% de chance de malignidade, associada aos achados radiográficos. Você tem que saber o que é o BIRADS e como ele funciona. Isso vem no laudo, tipo, já laudado. Isso vem assim. Categoria 4, achado suspeito. Vem assim no laudo. Mas não vem a tabela exemplificando exatamente o que é. Eu não vou ter que vocês decorem isso não, mas o que vocês têm que entender é que é fundamental entender isso aqui. Não é nem que eu vou cobrar não, porque eu não vou cobrar não, mas lá na clínica vão cobrar vocês. Não vão cobrar. Tem, sei lá, nem 10 dias que as professoras da clínica estavam dizendo, nossa, a gente colocou, eu entrei com a Ângela na sala, estavam dizendo, a gente colocou uma questão de BIRADS na prova e os meninos do, não sei se era T4, estavam falando que nunca ouviram falar em BIRADS, como assim? Aí eu falei, não, mentira. Porque na fisiopata a gente já fala de BIRADS, já fala de NIC, fala de BIRADS, fala de Bethesda, fala de tudo isso. Então pode ser que você não lembre exatamente como funciona. Mas ele, nossa, nunca ouvi falar. Não, tem como. Tá? Porque a gente mostra o padrão de classificação para vocês. E o que vocês precisam entender aqui é o seguinte, que o BIRADS, ele foi formulado porque a gente não consegue precisar se a lesão é maligna ou benigna. Não dá para precisar. Então ele vai por porcentagem ou, como é que eu posso dizer? Ele vai por chance dessa paciente ter um tumor maligno ou benigno. E, talvez até mais importante do que isso, a recomendação diante dessa chance. Se vai continuar estudo, se não vai fazer estudo, se vai partir para outro método diagnóstico e tudo mais. É isso. Tá? Na maioria das vezes a mamografia não é efetiva. Tudo bem? Estagramento clínico. Enfim. Hã? Sexta de inverno. Terminar na sexta, tá? Tem um monte ainda aqui. Eles são pai e mãe, simplesmente pai e mãe. E o Rafael é o Contribuição, né? Contribuição para a nossa carreira. Fez tudo pelo Brasil, evitou muitas dantes. Evitou Dante. Fala pra ele se ele sabe. Fala. Você sabe o que é Dante? As doenças. Não transmissíveis. Doenças crônicas. Mas aqui não ia que a gente ia ter doença crônica. Não ia ter doença crônica? Eu já tô com várias doenças. Emocional. Agora que você é pai de vereador. Vereador, Lourenço. Olha que belezinha.